Olá, estamos começando uma nova edição do programa Fala Deputado, aqui pela TVA e também pela Rádio AL. Todas as edições do programa Fala Deputado você também tem acesso na internet, na nossa agência de notícias. Hoje eu vou conversar com o deputado estadual Darcy de Matos, do PSD, que é vice-presidente da Comissão de Finanças e retorna hoje ao nosso programa. Deputado, muito obrigada pela presença. E eu já começo perguntando sobre um assunto que está em toda a mídia nacional e internacional, que foram os últimos movimentos nacionais, movimentos sociais que ocorreram aqui em Santa Catarina e em outros estados do país e que ainda existem, alguns movimentos via internet, que as pessoas ainda estão em alguns pontos específicos atuando. Qual a sua opinião sobre esses movimentos? O senhor acredita que algum efeito pode realmente surtir, deputado? Obrigada pela presença. Senhora, minha saudação a você, aos telespectadores da TV Assembleia Legislativa, a todos, é um prazer falar no programa Fala Deputado de coisas boas de Santa Catarina. E a minha primeira reflexão vai na linha em que você me colocou sobre os movimentos sociais que aconteceram há poucos dias no Brasil. Eu tenho convicção de que os acontecimentos de 10, 15 dias atrás mudaram o Brasil. Os movimentos, as pessoas jovens, trabalhadores, idosos, atenderam um chamado misterioso. E sem líderes, sem um foco especificamente determinado, porque o mote inicial foi o passe livre, mas depois surgiram outras bandeiras. Exato. As pessoas foram para as ruas de maneira ordeira, organizada, consciente, pedindo o quê? Paz, cidadania, pedindo que o poder público, sobretudo, dê respostas para as pessoas e para os brasileiros. E foram para as ruas também lutar para que se possa, para que o Brasil possa punir os corruptos, para que os bandidos vão para as cadeias, para que as escolas funcionem, foram solicitar uma atenção melhor na saúde, na educação, ou seja, um pleito para que nós possamos passar o Brasil a limpo. Certo. E o recado ficou, os movimentos estão passando, mas o recado forte ficou. Um recado, sobretudo, para nós políticos. Exatamente. Porque o poder público, nós políticos, nós não temos que fazer uma meia-culpa. Nós não estamos dando as respostas à nossa população. A população paga muitos impostos, e no momento em que precisa de um hospital, de uma boa escola, de uma boa rodovia, de uma boa segurança, não tem. Agora, os recados são para os políticos, para nós políticos, mas para todo o povo brasileiro. Para os professores, para os profissionais liberais, para os empresários. Quer dizer, as pessoas, os movimentos requerem uma nova postura, uma nova ótica, uma nova ética no país. Então, e nós verificamos que o Brasil mudou, o Congresso produziu em 10 dias aquilo que não produzia há anos, as câmaras de vereadores, as assembleias legislativas, nós estamos assim mais atentos e mais produtivas. Então foi muito importante. Agora, Brasília e grande parte das autoridades brasileiras estão num foco errado, Suelen. Porque a gente abre os jornais e verifica que estão tentando desvirtuar os fatos reais do Brasil, guinando as forças para uma reforma política. Política, exatamente. Isso é uma besteira. A reforma política não muda a vida de ninguém. A reforma política vai mudar, vai ser melhor para nós políticos. Então ela tem que ficar de lado. Sabe? O que o voto distrital, o que o financiamento público de campanha, o que as coligações na proporcional ou não muda a vida dos trabalhadores que estão lá no interior de Santa Catarina, que estão nos bairros da nossa cidade, não muda em nada, zero. Portanto, eu disse isso na imprensa, tem que se abandonar essa ideia da reforma política. Isso não adianta, isso não vai a lugar nenhum. O Brasil tem que fazer as reformas que mudam a vida das pessoas. Quais são as reformas que mudam a vida das pessoas? O Pacto Federativo. O que é isso? Hoje, de tudo que nós produzimos, de tudo que nós pagamos impostos, que é um absurdo, 70% do dinheiro vai para Brasília. Fica no governo federal. E no município onde acontecem as coisas, onde a vida acontece, fica 13%. Essa é a reforma que vai mudar a vida das pessoas. Essa é a reforma que tem que ser feita. A reforma do judiciário, para evitar que um processo tramite 10, 12, 15 anos.
uma reforma da legislação, para que nós possamos ter uma legislação mais dura para colocar os bandidos no fundo da cadeia, sabe? A reforma tributária para que nós não precisamos pagar tantos impostos. Quer dizer, essas são as reformas que mudam a vida das pessoas. A reforma política é uma besteira, não vai mudar nada. O único item da reforma política que muda a vida das pessoas é nós acabarmos com a eleição de 2 anos. Nós temos que fazer eleição de 5 em 5 anos e acabar com a reeleição. Esse é o único item. O restante é besteira. Estamos gastando energia no foco errado. Temos que fazer as grandes reformas que mudem o dia a dia das pessoas e, sobretudo, que melhorem a vida das pessoas. Deputado, sobre essa questão de parte dos royalties do petróleo, né, do pré-sal, irem para a saúde e para a educação, na sua opinião, já é uma ação que resulta desses movimentos sociais? Exatamente. Que atende um pouco mais a população? O povo brasileiro foi para as ruas, o Congresso voltou a produzir muito rapidamente e essa lei que foi aprovada é fundamental. Vai destinar os royalties do pré-sal para a saúde e para a educação. Duas áreas essenciais. Se nós queremos mudar o Brasil, nós temos que melhorar a qualidade da educação no Brasil. Do ensino fundamental, do ensino médio, técnico, das universidades. Eu vi uma matéria na Veja em que nós temos somente 12% do povo brasileiro tem o terceiro grau. Quer dizer, isso é um absurdo, ensino superior. Né? Então, nós precisamos melhorar a qualidade da educação no Brasil. E a saúde é a prioridade das prioridades. O asfalto é importante, mas se demorar uns 6, 7 meses a mais, um ano, não vai acontecer muito dano para as pessoas. Agora, saúde, mas a doença não espera, ela mata as pessoas e por isso tem gente morrendo vergonhosamente na fila do SUS e isso nos deixa indignados e nós temos que dar uma resposta urgentemente para a população brasileira. Deputado, agora saindo um pouquinho dessa questão nacional, obviamente que atinge Santa Catarina também, uma vez que a lei será aplicada aqui no estado, mas uma questão bem pontual da sua região, o senhor que representa ali a região norte de Santa Catarina, que foi a instalação das câmeras de monitoramento eletrônico. O senhor acredita que realmente vai colaborar para coibir toda essa questão de criminalidade, né, que a gente vem enfrentando tanto no norte quanto aqui no centro? O problema, um dos problemas do Brasil é a segurança pública. A gente assiste o noticiário e ficamos todos assustados, né, com os episódios que acontecem a todo instante em todo o Brasil. Então nós precisamos melhorar também a segurança pública, colocando à disposição da comunidade mais veículos, mais armamento, mais coletes à prova de bala, equipamentos de inteligência e, sobretudo, mais homens e câmeras de monitoramento. São mais de 1.500 câmeras que estão sendo compradas pelo governo do estado, o governador Raimundo Colombo. Joinville vai receber 123 câmeras, a região toda também, o estado inteiro. E as câmeras são um instrumento fundamental, porque inibe a ação do bandido e, por outro lado, dá elementos para que a polícia possa prender os criminosos. Né? E nós sabemos que a origem da criminalidade são muitas, as causas, mas a grande causa deriva do uso das drogas, que são o mal desse século. Eu escrevi num livro que fiz no ano passado, as drogas são o mal desse século. E o motivo que leva as pessoas para as drogas são muitos, mas o principal é exatamente a desintegração da família. O filho, quando ele tem amor, carinho do pai e da mãe, que ele recebe os valores fundamentais na família, sabe, que ele se sente importante, amado, querido, que tem espiritualidade, que tem respeito, disciplina, dificilmente ele vai para o mundo das drogas. Deputado, e a gente falando de segurança pública, enfim, de toda essa questão da criminalidade, até mesmo do tráfico de drogas, recentemente aprovado na Assembleia Legislativa o projeto que dá poder de polícia ao Corpo de Bombeiros. O senhor participou efetivamente dessa produção? Eu fui o relator? O relator na Comissão de Finanças, fiz emendas e eu acho que o fato de darmos o poder de polícia aos bombeiros de Santa Catarina, militares, é fundamental, porque eles podem ter uma ação mais rápida. Colabora para a segurança, exatamente. Né, em Joinville nós temos em Santa Catarina, duas corporações que estão atuando em harmonia, que são os bombeiros militares, que atuam há 86 anos no nosso estado, e os bombeiros voluntários numa outra área, principalmente Joinville, o norte, e alguns no meio oeste, que atuam há 121 anos, como é o caso da corporação de Joinville. Então eu fiz algumas emendas exatamente para preservar a atuação dos bombeiros militares com o poder de polícia e para preservar
a atuação das corporações voluntárias, que são muito importantes para Santa Catarina. Vejam, a comunidade espontaneamente se organizou, como é o caso de Joinville, há 121 anos e criaram uma corporação para salvar vidas. Então, a corporação de Joinville fez na semana passada 121 anos. Eu quero parabenizar a todos, mas o serviço voluntário é essencial. As pessoas que praticam a solidariedade são pessoas que merecem o nosso respeito, que merecem o nosso carinho. E Santa Catarina tem esse diferencial. Milhares e milhares de pessoas que fazem as coisas acontecer desinteressadamente. Então, a corporação de Joinville, parabéns, vocês são orgulho da nossa cidade e que vocês possam continuar sempre salvando vidas. Deputado, o senhor acredita que nessa questão do poder de polícia também dá mais ação ao bombeiro militar, seja ele voluntário ou não, uma vez que ele tem mais rapidez, mais celeridade nos atos dele, menos burocracia, tem que passar pela PM, enfim? Com certeza. Acho que esse é o objetivo mesmo, né? A legislação ela tem que dar condições para que as corporações possam agir com eficiência e com rapidez. Né? Inclusive, nesse projeto que foi apensado vários outros, tem o meu que foi incluído, que é exatamente a exigência de um software nas casas de eventos, para que ele fique linkado às comandas, para que as autoridades possam mensurar se a capacidade de cada casa está sendo respeitada. Porque hoje você não consegue chegar lá, se a casa comporta 500, se tem 700, você não pode parar o evento e dizer, vamos contar. Agora, com esse software, nós vamos poder mensurar e punir os donos de estabelecimentos que colocam uma superlotação. Então, eu fiquei feliz que esse meu projeto também foi contemplado e nós temos que fazer de tudo para evitar catástrofe como aquela da Boate Kiss no Rio Grande de Santa Maria. Por quê? Porque nós temos que preservar a vida, as pessoas, isso é sagrado, nós não podemos abrir mão disso. Por isso esse projeto, no meu entendimento, é de fundamental importância. Deputado Darcy de Matos esteve aqui no programa Fala Deputado. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos aos nossos telespectadores e ouvintes da Rádio AL. Volte ao programa sempre que desejar, deputado. Obrigada. Um grande abraço, muito obrigado e eu continuo à disposição. Nós acompanhamos o programa Fala Deputado com o deputado estadual Darcy de Matos, aqui pela TVAL e também pela Rádio AL. Todas as edições do programa no nosso portal, na nossa agência de notícias na internet. Até mais.